som ambiente de cidade distante, ruído de TV ao fundo com manchetes sobre corrupção e prisões. Em um país onde a esperança às vezes parece cansada, uma criança escuta as notícias junto aos pais. Ela não entende bem o que é desvio de verba, corrupção, impunidade, mas sente que há algo errado quando vê pessoas comemorando o que parece injusto. Som da TV. E mais um escândalo de corrupção veio à tona hoje. Mamãe, o que é corrupção? É quando alguém rouba o que é de todo mundo? Jesus, por que políticos e pessoas com poder roubam e nada acontece? Por que eles roubam e continuam sorrindo, viajando, ganhando eleição de novo? Se roubar é pecado, por que nada acontece? O tempo parece parar. Uma voz calma e firme responde: Filha, o que te incomoda é o mesmo que fere o coração de muitos. Mas lembra-te, o que o homem vê é o palco. O que o Pai vê é o coração. Nem toda justiça se cumpre diante das câmeras. Algumas se cumprem no silêncio da alma e na eternidade. Mas, Jesus, às vezes parece que o bem perde e o mal vence. Só parece, minha pequena, porque o mal brilha rápido, mas queima curto. O bem cresce devagar, como uma semente que precisa da escuridão da terra antes de tocar a luz. Na inocência dessa pergunta, ecoa o que milhões de corações desejam entender. Por que a justiça humana parece falhar? Antes de continuarmos, conte pra gente, de qual cidade ou lugar do Brasil você está nos ouvindo agora. Escreva aí nos comentários. Queremos saber de onde chegam as vozes que ainda acreditam em um país justo e guiado pela verdade. Agora, silencie por um instante, abra o coração e ouça o que Jesus tem a dizer. Jesus. Se o Senhor sabe de tudo, então o Senhor também vê quando alguém rouba, não é? Então por que o Senhor não faz nada? Eu vejo, sim, minha pequena, e o que vejo me entristece mais do que imaginas. Mas há algo que o Pai deu a cada ser humano, algo tão sagrado que nem eu tomo à força, o livre-arbítrio. O homem é livre para escolher, e é na liberdade que se revela o amor, ou a corrupção dele. Não existe julgamento justo sem escolha verdadeira. Mas, então eles escolhem roubar sabendo que é errado? Sim, sabem. E é isso que torna o pecado mais grave, quando um político, um juiz, um empresário usa o poder para se servir e não para servir. Ele não rouba só o dinheiro do povo, ele rouba a esperança. E quem rouba a esperança de um povo fere algo muito maior que qualquer lei humana. Mas não te enganes, a justiça dos homens é necessária, mas é imperfeita. Ela pune quando há provas, mas o Pai julga também as intenções. E há corações que já carregam prisão muito antes das grades. Alguns dormem em camas de ouro, mas não têm paz. A consciência, quando ferida pela mentira, é o primeiro tribunal onde o ladrão é condenado. Então quer dizer que eles já estão sendo punidos, mesmo que ninguém veja? Sim, minha pequena, não como vingança, mas como consequência. O mal promete felicidade e entrega vazio. A alma que se acostuma a enganar se torna prisioneira da própria mentira. Lembra de Zaqueu? Ele roubava o povo, mas quando me encontrou, devolveu tudo, porque entendeu que o maior tesouro é a consciência limpa. Judas, ao contrário, vendeu o Filho do Homem por 30 moedas e perdeu-se de si. O poder é uma prova, não um prêmio. E a quem muito foi dado, muito será pedido. Por isso, não te escandalizes quando o castigo não vier rápido. Às vezes, o juízo de Deus não é um trovão que cai, é um silêncio que pesa. Silêncio? Sim. O silêncio de Deus não é ausência, é espera. É o tempo que ele concede ao pecador para se arrepender. Mas se o homem insiste no mal, o mesmo silêncio que antes era misericórdia torna-se juízo, e tudo o que foi escondido virá à luz. Os homens acham que o tempo apaga o pecado, mas o tempo apenas o revela. A corrupção pode vencer eleições, mas não vence a eternidade.
É por isso que te digo, não deixe que o escândalo do mundo te roube a fé. Há mais pessoas honestas do que corruptas, elas apenas fazem menos barulho. O bem é como a luz do amanhecer, chega devagar, mas ninguém pode impedi-lo de nascer. Deixe seu amém nos comentários se você também acredita que o bem sempre vence. Jesus, o Senhor falou que o poder é uma prova. Mas se é assim, por que o povo escolhe sempre os mesmos? Por que a gente confia de novo em quem já mentiu tantas vezes? Porque, minha filha, o governante é o espelho do povo. Quando o coração do povo se acostuma à mentira, ele passa a se encantar com quem mente melhor. Quando a sociedade deixa de valorizar a verdade, o mentiroso se torna carismático e o honesto inconveniente. O pecado que escandaliza no alto começou pequeno no chão. A corrupção de um homem público nasce da corrupção de milhares de escolhas diárias. O jeitinho, a mentira por conveniência, o ninguém vai perceber, o todo mundo faz. A corrupção não começa no palácio, começa no coração. Então a culpa é nossa também, Jesus? Não, minha filha, mas cada um tem uma parte de responsabilidade. Quando um povo aceita a injustiça como normal, ele alimenta o sistema que o oprime. Quando alguém cala diante do mal, por medo ou por desânimo, o mal cresce em silêncio. Lembras-te da parábola do fermento? Um pequeno punhado leveda toda a massa. Assim também é o bem. Basta um coração firme na verdade para transformar muitos, mas quando o coração do homem se afasta de Deus, ele se torna terreno fértil para a corrupção florescer. Mas Jesus, como a gente pode mudar isso? Parece tudo tão grande, tão impossível. Mudar o mundo nunca foi missão dos poderosos, é a missão dos fiéis. Os poderosos constroem impérios, mas os fiéis constroem o reino. Não esperes que a mudança venha de cima, pois o alto do céu começa no chão do coração. Sabe, filha, cada vez que alguém escolhe ser honesto, mesmo quando ninguém está vendo, cada vez que um professor ensina com amor, que um médico atende com compaixão, que um jovem recusa o suborno, que uma mãe educa seu filho na verdade, o céu se alegra e o mal perde um pouco da sua força. A política que realmente transforma o mundo é aquela que começa dentro de casa. O voto mais poderoso que existe é o que se dá com as próprias atitudes. Um povo que ama a verdade forma líderes que amam a justiça. E um povo que se acostuma ao engano atrai governantes que o espelham. Então, para mudar o Brasil, a gente precisa mudar o coração primeiro? Exatamente, minha pequena. Não se muda uma nação com leis apenas, mas com conversão. E conversão não é religião, é retorno à verdade. A corrupção é a negação da verdade. E toda mentira fere o corpo inteiro do país. Por isso te digo, não desanimes quando vires injustiças. Elas gritam alto, mas duram pouco. Continua acreditando, agindo, rezando. O mal cansa, o bem não. E no fim, quando o amor é perseverante, ele vence. Sempre. Se esta conversa tocou o teu coração, deixa teu like e inscreve-te no canal. Perguntei a Jesus. É assim que a mensagem continua chegando a mais pessoas que, como você, ainda acreditam que o amor e a verdade podem curar um país. Jesus olhou para a criança com ternura e disse: Minha pequena, há uma lei que rege o universo. Uma lei mais antiga do que todos os governos e mais justa do que qualquer tribunal humano. A lei da semente e da colheita. Tudo o que o homem planta, um dia ele colhe. Pode demorar, pode parecer que não vem, mas vem. Nenhum fruto cresce sem raiz, e nenhuma raiz má permanece escondida para sempre. A menina o observava, tentando entender cada palavra. Então, quer dizer que eles vão pagar por tudo o que fazem, Jesus? Mesmo que ninguém descubra agora? Jesus sorriu. Sim, minha pequena, mas não pense apenas em pagar. Pense em colher. Cada escolha é uma semente. Quem planta egoísmo, colhe solidão. Quem planta mentira, colhe desconfiança. Quem planta justiça e amor, esse colhe paz. Mas lembra-te,
Tua missão não é julgar a colheita dos outros, é cuidar do que tu estás plantando. A menina abaixou a cabeça pensativa. Então, se eu quero que o mundo mude, tenho que começar comigo? Jesus assentiu. Exatamente. A corrupção não começa em Brasília, começa no coração de quem mente por conveniência, de quem aceita o errado porque todo mundo faz. Se queres um mundo honesto, sê honesto nas pequenas coisas, nas palavras, nas promessas, nos gestos. É assim que a luz vence a escuridão, não gritando mais alto, mas iluminando. Ela se levantou e olhou para o horizonte, onde o sol se punha lentamente, pintando o céu de laranja e dourado. As pessoas se acostumaram a achar que mudar o mundo é papel dos grandes, dos poderosos. Mas o reino de Deus cresce como uma semente minúscula, invisível no começo, mas que se torna uma árvore imensa. Cada ato de bondade, cada verdade dita com coragem, é uma semente que muda o solo da terra. A menina sorriu, agora com os olhos cheios de brilho. Então eu também posso mudar o mundo, não posso? Jesus se inclinou, colocou a mão sobre o ombro dela e respondeu: Tu já começaste. Quando perguntas por que políticos roubam e nada acontece, estás mostrando que teu coração não aceita o erro como normal. E é assim que a luz entra, pela inquietação dos corações puros. Ele se levantou, deu alguns passos e disse: Leva essa mensagem contigo. O mundo precisa menos de acusadores e mais de exemplos. Planta tua semente, mesmo que o solo pareça duro, e lembra-te, a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca atrasa, ela amadurece. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E com essa frase, a menina ficou olhando para o horizonte, sentindo algo novo dentro de si, a certeza de que a mudança que ela tanto desejava já havia começado, dentro do seu próprio coração. E assim termina mais uma conversa entre uma criança e Jesus. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de fé e esperança. Que a paz de Cristo permaneça com você e que cada um de nós seja, a partir de hoje, um pequeno portador da luz que nunca se apaga.